Você está animado? Glória a Deus, né? Alguém pode falar para a pessoa que está do seu lado assim, ó, que bom que você veio, porque Deus quer falar com você nessa manhã. Nós chegamos na reta final do primeiro semestre de 2025. Nós chegamos na reta final do primeiro semestre de 2025. Estamos a um mês de virar a curva. Estamos a um mês de passar para o outro lado da montanha. E nada melhor do que nesse momento onde nós estamos quase chegando na curva, nós mantermos o nosso passo e nós avançarmos. Porque há muita tentação do lado de fora para que eu e você paremos de avançar. Quantos estão entendendo isso? Há muitas adversidades, muitos desafios, muitas situações que fogem ao nosso controle. E muitas vezes nós nos vemos nesse lugar onde a vontade que eu tenho é de não mexer mais com esse negócio, é de mudar de rota, é de não trabalhar mais naquilo que eu tenho trabalhado por tanto tempo. Por isso que hoje estamos começando uma nova série de mensagens com o tema Avance. O que é o avanço? Avanço é um desenvolvimento. Avanço pensa comigo, o avanço da tecnologia AI. Quantos aqui usam alguma tecnologia AI? Levante sua mão. Se você não usa, pode ter certeza que você vai ter que aprender a usar, porque esse é o futuro. E há um avanço, e você vê aí tantas e tantas tecnologias. Cada dia aparece uma tecnologia nova que foi desenvolvida por um AI, ou uma inteligência artificial nova, que faz muito mais do que as outras. Por quê? Porque tem pessoas interessadas em avançar. Tem pessoas que elas não negociam o propósito pelo qual elas existem. Elas entendem que há um propósito e por isso elas avançam nesse propósito. E o avanço da igreja, ela foi determinado antes dela nascer. Antes da igreja ser fundada, antes dela nascer, ela foi estabelecida. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo, quem que está falando isso? Jesus está falando para Pedro: eu lhe digo, Pedro, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa declaração que você fez, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E preste atenção nessa parte: e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, da região dos mortos, não poderão vencê-la. Vencer quem? A igreja. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você está comigo? Antes da igreja nascer, ela já tinha uma palavra de avanço. E muitas igrejas, muitas vezes nós podemos pensar: bom, tá bom do jeito que tá bom do tamanho que tá bom dessa forma. Mas a verdade é que nem as portas do inferno prevalecerão. O que isso quer dizer? Porta fala de proteção, porta fala de segurança. Ou seja, o inferno não avança, é a igreja que avança. Você está entendendo isso? E como assim, pastor, avança e a porta do inferno?
porque muitas pessoas estão vivendo um inferno na vida delas, e nós não vamos deixar elas do outro lado. Nós vamos lá e avançar e resgatar essas pessoas de uma vida de trevas, de uma vida de desesperança, de uma vida de medo, de uma vida infernal, para a maravilhosa luz do Senhor, a vida que Deus tem para elas, o propósito que os céus têm na vida delas. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós avançamos, e Deus nos comissionou, nos entregou nas nossas mãos a cidade de Miami, para que eu e você pudéssemos entender: tem uma missão em Miami, porque se eu estou aqui, eu sirvo ao Senhor, eu tenho um propósito na minha vida com Deus. Deus me quer aqui para que eu avance a igreja dele. E é por isso que nós estamos nesse tempo de avanço. E o tema da minha mensagem de hoje especificamente é tempo de avançar. Bate aí no irmão que está do seu lado, no ombro dele, e fala assim: meu irmão, é tempo de avançar. Fala aí para o outro que está de trás: é tempo de avançar. Não é tempo de recuar, não é tempo de voltar para trás, não é tempo de perder tempo olhando as coisas que ficaram para trás. É tempo de avanço. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Me ajuda a pregar aqui em nome de Jesus. O avanço é bom, mas nem sempre é fácil. Haverá resistência contra o seu avanço. Quantos aqui entendem o que eu estou falando? Você tenta avançar, mas você vê que tem resistência. Tem alguma coisa te segurando, tem alguma coisa que não quer que você avance, porque o avanço, ele vem com a resistência. E o problema acontece quando o avanço para por conta da resistência. O avanço na vida escolar, ela tem a resistência do ensino. O avanço na carreira, ela tem a resistência daquilo que você ainda não domina. O avanço no casamento é romper a barreira do orgulho e aprender aquilo que você ainda não aprendeu. Mas o orgulho, ele te segura, ele te prende, você portanto não consegue avançar. É briga após briga, desentendimento após desentendimento. Não há uma comunicação clara do casamento. Por quê? Porque há um orgulho, e Deus está falando: é tempo de avançar nesse orgulho. É tempo de você deixar essa resistência para trás e avançar em humildade. Como estou entendendo isso em nome de Jesus? A resistência, ela pode ser a resistência ao desconhecido, aquilo que você ainda não domina, aquilo que você ainda não conhece. Mas uma coisa é certa: nós não podemos parar por conta da resistência. Para nós cristãos, como igreja, acontece da mesma forma. Haverá resistência para avançar na fé, haverá resistência para ter uma vida de santidade. Como assim? Uma vida mais parecida com Jesus. Haverá resistência para você crescer no seu chamado. Haverá resistência para você abrir a sua casa para um grupo de crescimento. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Haverá resistência para você começar o seminário Carisma, que vai começar em agosto desse ano. Sempre haverá resistência para quem quer avançar. Mas nós não podemos esperar a resistência parar, gente. Nós vamos avançar independente dela. Você vai avançar. Eu declaro em nome de Jesus, levante suas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai avançar no seu casamento, você vai avançar na restauração da tua casa, você vai avançar nas suas emoções. O Senhor vai curar tuas emoções hoje em nome de Jesus. Você vai avançar no seu trabalho, na sua carreira, nas suas finanças, no seu ministério, em nome de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vai parar aquilo que ele começou. E foi sempre assim, desde sempre. Êxodo capítulo 14, versículo 15 vai dizer assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas elas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que está acontecendo aqui? Deixa eu te dar um pouco de contexto. Os israelitas, eles estavam acampados diante do Mar Vermelho. Havia acabado de serem liberados pelo faraó para saírem daquela vida, 420 anos de escravidão no Egito. Após Deus destronar os 10 dos deuses dos egípcios com cada uma das pragas, mostrando que Ele é o único e verdadeiro Deus, o povo é liberto do Egito. E quando eles estão caminhando em direção a uma terra que Deus iria mostrar para eles, um lugar para que eles adorassem ao Senhor, diante deles eles encontram o Mar Vermelho, e portanto eles acampam diante do Mar Vermelho. Passados-se alguns dias, eles olham para trás e ouvem o barulho das carroças e dos cavalos dos egípcios, e dos gritos dele, de que quem está avançando para matar.
Então eles se apavoram, eles se desesperam, eles olham um para os outros e falam: e agora? Era melhor que a gente tivesse ficado no Egito, era melhor ter vivido uma vida de escravidão do que ser morto no deserto. Então Moisés olha e fala: não reclame, não murmure, porque o Senhor que libertou vocês do Egito é o mesmo que vai abrir o caminho para que você vai andar. Eu não sei se Ele vai mandar um fogo para os egípcios para destruir eles, eu não sei se Ele vai mandar um anjo para montar uma ponte para a gente atravessar, eu não sei para onde Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei, que Ele vai fazer, Ele vai. Então vamos confiar nesse Deus vivo. E foi isso que Ele fez, foi isso que Moisés fez. Ele confiou. Moisés ouviu o que Deus falou para ele, e ele falou para o povo: é tempo de avançar. Você está ouvindo o que Deus está te falando? Fala para o teu irmão aí, ó. É tempo de avançar. É tempo de avançar na tua fé. É tempo de avançar no teu ministério. É tempo de avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Avançar significa mover-se para frente, progredir, seguir adiante. Muitos pensavam em desistir, muitos murmuraram, muitos foram movidos pelas circunstâncias, muitos já haviam jogado a toalha, muitos já haviam pensado: acabou. Eles já haviam pensado: acabou, não tem mais jeito. Moisés, é nós aqui, estamos morrendo, é aqui mesmo que a gente vai ficar. E já estavam ali se lamentando. Muitas vezes nós somos assim. A gente já se dá como perdido, a gente já considera que acabou. Meu Deus, e agora? Virou lei federal, e agora? Meu Deus, e agora? Está perseguindo. Meu Deus, e agora? Não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito. O médico já deu o decreto, é isso, acabou. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Se Deus não disse que acabou, é porque ainda tem jeito, é porque ainda tem caminho para você avançar. Se Deus não disse que acabou, é porque ainda há um projeto que Ele tem na sua vida, um escape, um caminho que você desconhece, o Senhor tem. Eu tenho três lições para trazer para você, a partir desse texto de Êxodo. A primeira lição é: a palavra é minha permissão de avanço. Declara comigo aqui, ó: a palavra é minha permissão de avanço. Quando o sinal está vermelho, você não atravessa a rua. Mas se tem um policial mandando você atravessar, você vai ficar parado ou você vai atravessar? Se tem um policial ali, ó, mandando você atravessar a rua, mas o sinal está vermelho, não, mas o policial está mandando, ou seja, ele tem autoridade para fazer você avançar, mesmo que o sinal esteja vermelho. Por quê? Porque a autoridade foi dada a ele. E a Bíblia fala que Deus, Ele tem a autoridade acima de tudo e acima de todos. A última palavra é dele. Ou seja, se Ele manda você avançar, meu irmão, o sinal pode estar vermelho, mas eu vou avançar porque Ele tem um caminho para mim. A ordem do policial, ele te dá permissão de avanço. E a palavra de Deus, ela é um decreto. Diga decreto. Ela é um decreto. Por isso que nós oramos por cura, porque a palavra de Deus, ela é um decreto. Talvez não aconteça da maneira que você espera, no momento que você quer, do jeito que você quer, mas a palavra de Deus é um decreto, Wellington. Palavra de Deus é um decreto, e nada vai mudar. Se Ele disse que vai curar, se Ele disse que Ele já curou, eu tomo posse da minha cura. É loucura, eu sei, mas a gente não vive pela mente, a gente vive pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que converte, que fala ao nosso Espírito, que testemunha ao nosso Espírito que nós fomos adotados por Deus, nós fomos separados por Ele e chamados para um propósito maior do que o que eu posso imaginar. Então, se você tem uma palavra, meu irmão, é melhor você avançar. A Bíblia fala: diga aos israelitas que sigam avante. Eu quero que você entenda algo aqui, que Moisés, ele era um cooperador com Deus, para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Deus chamou Moisés, falou assim: Moisés, eu quero que você coopere comigo no plano divino que eu tenho para o meu povo. Quantos estão entendendo isso? Você está comigo aqui? Diga amém. Eu quero que você coopere comigo no plano que eu tenho para o meu povo, porque quem coopera com os céus avança na terra. Quem coopera com os céus avança na terra. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui agora. Nas palavras do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipe,
tá? Novo Testamento. Ele diz assim, ó: agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação. Essa palavra que está aqui? Cooperação, diga cooperação. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido, veja o que ele fala o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está entendendo isso aqui? O que Paulo está falando? Aquele que coopera com os céus, o Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que ele começou. Aquele que coopera com os céus, está claro isso? Está claro ou não, gente? Me ajuda aqui. Aquele que coopera com os céus avança na terra. Ouça o que ele está falando. Faz sentido isso para você, gente? Para mim faz muito sentido isso. Quem quer saber qual é a cooperação da igreja de Filipe? Alguém quer saber qual é a cooperação? O que Filipe estava fazendo? Pastor, eu quero saber, porque se cooperar é avançar, eu quero avançar também. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Deixa eu beber uma água aqui, gente, está muito cheio. Cooperação da igreja de Filipe. Tenho 12 minutos. Como vocês sabem, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 vezes quando estive necessitado. Você está entendendo o que está falando aqui, gente? Cooperação financeira constante. Você precisa entender isso. E eu preciso falar algo aqui para você. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que, eu sei, que fala assim: eu não vou naquela igreja porque aquela igreja fala muito de dinheiro. Só fala de dinheiro. Presta atenção em mim, em nome de Jesus. Gente, nós gastamos em torno de 30 a 35 minutos no louvor, cantando canções que não fala de dinheiro, tá? Nós gastamos em torno de 30 a 40 minutos na palavra, falando sobre a palavra de Deus. E nós gastamos em volta de 10 minutos falando sobre dízimos e ofertas. Então não venha dizer para mim que essa igreja só fala de dinheiro. Porque se você é um desses que tem isso no teu coração, você está dando ouvido para um espírito de avareza. Converta-se, arrependa-se. Um espírito de avareza. Por isso que você não rompe, por isso que você não cresce, por isso que você não flui, porque não há gratidão no teu coração. A avareza. E nós não somos desse povo. Você é um povo generoso, você é um povo próspero, você é um homem e uma mulher abundante de Deus, porque Deus derramou sobre você a abundância de vida. Você avança com a igreja. Ouça a voz do Espírito e não a voz da avareza, gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Avanço no reino, cooperação com Deus. Coopera com Deus e você vai ver Ele cumprindo aquilo que Ele prometeu. Experimente cooperar com os céus e veja se você não vai avançar na terra. Meu Deus do céu, não tem como. Não tem como. Se Ele é o dono do ouro e da prata, se Ele é aquele que a última palavra é dele, se Ele é o criador dos céus e da terra, de tudo que existe, se a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra no meu coração, ela abre caminho, como que Ele não vai cooperar comigo? Levante sua mão assim, eu quero declarar sobre a sua vida. Diga comigo: eu viverei os planos que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Com voz de autoridade, meu irmão. Para minha família, para o meu casamento, para os meus filhos, nas minhas finanças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E outro comprometimento, cooperação. Eles eram compromissados com a missão.
eles oravam, eles encorajavam uns aos outros, havia comunhão, havia serviço voluntário. Meu irmão, deixa eu te falar algo aqui. Coloque amor nas palavras do pastor. O pastor está demais hoje. Coloque amor nas palavras do pastor. Se você está 6 meses nessa igreja e você ainda não serve para os voluntários, é porque tem alguma coisa errada contigo. Se você tem 6 meses nessa, eu vou fechar meu olho para não olhar para ninguém, tá? Se você tem 6 meses nesse lugar e você não saiu da cadeira para falar, eis-me aqui, eu quero me voluntariar, tem algum problema com você, você não está cooperando com os céus. Você não está cooperando com os céus. Vamos cooperar? Vamos cooperar com os céus? Isso é palavra de Deus, gente. Isso é palavra de Deus. Segunda lição. A primeira lição é: a palavra é minha permissão de avanço. Segunda, quem me dá permissão também me dá destino. Declara comigo: quem me dá permissão também me dá destino. A permissão sem direção compromete o propósito. Imagina que o policial, ele manda você avançar no sinal vermelho. Ele não pode só mandar você avançar, ele tem que mandar você avançar e dizer para onde que você vai. Qual é a direção que você vai? Ele tem autoridade, porque para frente não pode, para a esquerda não pode. Então ele te dá a direção aqui, ó, ele fala, ó, é para lá. Aquele que te dá a direção, aquele que te dá a palavra é o mesmo que te dá a direção. A gente precisa entender qual é a direção que Deus está mandando a gente avançar. Olha só, há propósito no avanço, e sem direção o propósito se perde. Avançar sem saber para onde ir é tolice. Diga, tolice. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Muita gente está com muita sede de avançar, mas não sabe para onde ir. Avança e perde o caminho. Avança e perde tempo. Avança e fere pessoas. É assim mesmo. Se você tem palavra, você tem um sinal verde, mas para qual é a direção? Êxodo 14, 16 vai dizer assim, ó. Deus diz assim, ó: erga sua vara e estenda a mão para onde? Sobre o mar. Não foi estenda a mão sobre os egípcios, não foi sobre outro lugar, não. Estenda a mão sobre o mar. Deus apontou a direção para Moisés. E precisamos entender para qual direção Deus está apontando. Uma vez que você entra no caminho do Senhor, que você tem a palavra de avanço, já não é mais qualquer caminho que serve. Paulo, apóstolo Paulo, Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer algo muito profundo. Ele vai dizer assim, ó: fui crucificado com Cristo, ou seja, morri com Cristo. Fui pregado no madeiro com Cristo. Como? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, aquele que me deu permissão se torna o meu destino. Já não é mais eu quem vive, já não são mais as minhas próprias escolhas, é as escolhas que Ele tem para mim. Pai, que lugar o Senhor tem para mim? Pai, é momento de mudar de cidade? Pai, é momento de me envolver com alguém? Espírito Santo de Deus, é para eu fechar um negócio, um acordo, uma sociedade com esse grupo? Deus, é nessa escola que eu devo ir? É com essas pessoas que eu devo me aliançar? É nessa igreja que eu devo ficar? Você está cooperando com o Senhor. Ele te dá permissão, mas Ele também se torna o teu destino. Quanto mais próximo do Senhor, mais você se submete à missão dEle na terra. Deus tem uma missão nessa terra e Ele não cumpre ela sozinha. Ele nos convida para cumprirmos a missão que Ele tem. E Ele está nos chamando, nos convidando para nos submetermos à missão dEle. Quem está entendendo isso? Quer avançar no seu casamento, nos seus relacionamentos com seus filhos, nas suas finanças? Quer mudar de vida? Aproxime-se daquele que te deu a permissão de avançar. Aproxime-se dele e você vai saber para onde ir, como superar os desafios. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, Ele vai mudar, Ele vai mostrar o destino para você.
Salmos 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. O Senhor está te dando todo aqui, ó, o caminho. Está te mostrando. Aproxime-se dele e você vai saber para onde avançar. Você vai saber quando avançar, como avançar. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? E por último, o primeiro passo ele acontece pela fé. Repita comigo, o primeiro passo acontece pela fé. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, é pela fé. Não é na força do seu braço, é pela fé. Eu posso ter palavra, eu posso ter direção, mas se não houver fé, eu não avanço. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 21, vai dizer o seguinte. Você precisa estar comigo aqui agora. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento vindo do oriente, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Você precisa entender que o vento ele não começou do lugar aonde Moisés estava. Está comigo? O vento ele não começou a soprar do ocidente, do lado onde Moisés estava com todo o povo. O vento começou a soprar do oriente, de um lugar onde Moisés não via, da outra margem. O que é a fé? Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos. Moisés, ele fez o quê? Moisés estendeu a sua mão para o mar, obedecendo a voz que Deus havia dado. Havia uma palavra, havia uma direção, e agora era necessário crer no Deus que deu a direção. Moisés ele estendeu a mão, mas ele não viu nada acontecer, porque já estava acontecendo do outro lado, no lugar aonde você não vê. Eu declaro sobre a sua vida que você vai orar e você não vai se abater com as circunstâncias, porque eu declaro em nome de Jesus que há um vento oriental vindo na sua direção. Você não vê, você não sente, parece que as águas estão do mesmo jeito, mas do outro lado da margem, Deus já começou a soprar um vento. Está vindo um vento oriental na tua casa, está vindo um vento na tua família, está vindo um vento nas tuas finanças, nos teus projetos, está vindo um vento nos teus vistos, na tua aprovação em nome de Jesus, na tua saúde. Você não vê, mas o Senhor fala, tenha fé e creia, porque do outro lado já está acontecendo. E o justo, ele não vive pela sua performance. O justo não vive pelos seus aplausos. O justo não vive pela maneira como ele levanta a mão para o céu, não. O justo vive pela fé. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se parar de avançar, como estão entendendo isso? Não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Como eu disse, estamos na reta final do primeiro semestre e nós não vamos recuar, nós não vamos voltar para trás, nós vamos avançar, porque o justo vive pela fé e ele não volta atrás. Eu não sei o que você tem esperado na sua vida, seja qual for a área, mas se você tem uma palavra, você tem uma direção, aguenta mais um pouco, porque tem um vento forte vindo do Oriente. Deus está fazendo algo que você não vê. Pastor, eu não estou vendo. Eu sei. Mas não é para você se mover pelo que vê, é para você se mover pela fé. Deus está fazendo. Deus já visitou você lá na frente. Deus já visitou a família que você está construindo. Deus já visitou os teus filhos. Deus já visitou o teu ministério, a tua casa. Deus já visitou. Apenas aguenta firme.
Não retroceda, porque quem retrocede é destruído. Nós, portanto, não somos dos que retrocedem. Nós avançamos em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Bom que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.